Olá! Na aula de hoje, nós veremos como é possível fazer a configuração de controladores de domínio adicionais para o seu ambiente. Antes de mais nada, é importante entender por que nós precisamos de controladores de domínio adicionais. A ideia de configurar servidores com essa finalidade é exatamente de prover tolerância a falhas, do processo de autenticação. Então, se você tem apenas um controlador de domínio dentro do seu ambiente, você corre o risco de perder esse servidor e, dessa forma, as estações de trabalho dos seus usuários não teriam condições de se autenticar, né? Nem as estações, nem os próprios usuários, né? Tendo um controlador de domínio adicional, você teria condições, aí, nesse caso, de contar com mais um servidor que poderia desempenhar esse papel. Então, se um servidor A parar de funcionar, o B pode continuar esse trabalho, né, sem contar com a questão de balanceamento de carga aí entre esses controladores de domínio. Então, dependendo da quantidade de usuários que você tenha, ter controladores de domínio adicionais vai permitir também que você aumente aí a performance desse processo de autenticação. Além do mais, ter controladores de domínio adicionais podem permitir que, se você tiver um cenário de filiais, né, onde, imagina, eu tenho lá Rio de Janeiro e tenho São Paulo, né, imagina que a matriz da empresa seja no Rio de Janeiro, e aí eu tenho 5 mil usuários no Rio de Janeiro e tenho mais 2 mil em São Paulo para se autenticarem de manhã cedo. E eu tenho um link que conecta essas duas filiais com apenas 10 mega, 1 mega que seja. Os usuários de São Paulo teriam uma experiência de autenticação muito ruim, além de que, se o link de internet caísse, não seria possível se autenticar. Então, dessa forma, eu posso colocar controladores de domínio adicionais, né, que fiquem geograficamente mais próximos dos clientes, de forma que essa autenticação possa acontecer da melhor maneira possível, né, melhorando aí a experiência do usuário. Tá? Existem diversas maneiras de fazer esse processo e eu vou mostrar para vocês um dos mecanismos aqui nesse momento. Nós veremos aí todos os processos no decorrer das aulas. Mas nesse momento eu vou mostrar para vocês o mecanismo mais tradicional. Então eu tenho aqui o server 1, que já é o meu controlador de domínio. Então, eu vou abrir aqui o console de usuários e computadores do AD, onde nós veremos quais são as máquinas que fazem parte desse domínio, certo? Então, se eu observar aqui na unidade organizacional Domain Controllers, eu vejo que tem aqui o server 1, que é esse próprio servidor aqui. Ele é um catálogo global, enfim. E dentro de Computers eu tenho aqui a conta do server 2, que é o servidor membro, que eu vou configurar como controlador de domínio adicional, ok? Bem, então nesse momento eu vou alternar para o domínio que já está no ar, eu vou alternar para o server 2, e aqui eu vou executar basicamente o processo de promoção do servidor, né? Então venho aqui em adicionar funções e recursos, vai abrir o assistente, primeira telinha mandei avançar, instalação baseada em função ou recurso, avançar. Eu vou selecionar esse servidor aqui, lembrando que eu poderia fazer isso a partir lá do server 1 mesmo, ok? Eu estou fazendo por aqui apenas por uma questão de conveniência. Eu poderia estar na minha estação com o Windows 8, por exemplo, tendo o RSAT configurado e fazer esse gerenciamento todo, tá? Então, serviços de domínio do AD, adicionar recursos, né, que são os consoles e ferramentas de linha de comando que eu vou precisar para trabalhar. Próximo. Não tem nenhum recurso para adicionar. Vou marcar aqui para reiniciar, que vai ser necessário no final do processo. Clicar aqui em instalar. Então, a partir de agora, ele vai fazer a instalação do ADDS apenas, certo? É só o serviço necessário para o AD. Ele vai fazer essa instalação. E como nós vimos na aula em que aprendemos a configurar o controlador de domínio, no término desse processo, ele vai me mostrar um link aqui que vai me permitir abrir o assistente de promoção do servidor a controlador de domínio, ok? Vamos aguardar uns instantes. Ele está concluindo aqui o processo de instalação. Agora vamos aguardar o assistente nos mostrar o link.
E pronto, agora basta clicar aqui em promover este servidor a um controlador de domínio. O assistente será aberto em alguns segundos. Uma vez que o assistente foi aberto, eu vou selecionar aqui a opção, né, já está marcada, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Como esse servidor já foi ingressado no domínio, então ele já vai automaticamente popular algumas informações dentro do assistente, como por exemplo o nome DNS do domínio. Ele já vai utilizar a conta do meu administrador para poder executar essa operação, né, da conta do usuário que está logado. Mas é importante ressaltar aqui que para fazer esse processo eu não preciso obrigatoriamente ter o servidor dentro do domínio. Se eu quiser, eu posso pegar o servidor, acabei de instalar, coloco as configurações de rede e aí eu posso também fazer esse assistente. Só que aí, nesse caso, essas telinhas aqui, essas caixinhas, eu teria que preencher, ok? Vamos avançar. Aqui ele faz uma checagem para verificar quais são os componentes que ele precisa instalar, que podem ser instalados no servidor. Né? Então aqui eu vou pegar e vou deixar marcado já o DNS e vou deixar o catálogo global também. A opção do controlador de domínio somente leitura nós vamos entender mais para frente. Aqui a configuração de site, em princípio, como nós não chegamos ainda nessa etapa do treinamento, vamos manter a configuração que ele sugere e aqui vou colocar a senha do DSRM, né, do Directory Service Restore Mode. Próximo. Mantenho aqui as opções padrão, não tem nem o que marcar ali. Na próxima aula nós veremos aqui como funciona esse especificar opções de IFM. E aqui eu não vou marcado, vou deixar desmarcado. E aqui eu vou informar a partir de qual controlador de domínio eu quero fazer a replicação da base de dados. Então o que vai acontecer? Aqui só tem o server 1. Então, marcar server 1 ou deixar qualquer controlador de domínio vai ter o mesmo sentido. Então, aqui a ideia é, caso você tenha localidades geograficamente separadas e tenha vários controladores de domínio, a ideia é de você tentar usar um controlador de domínio mais próximo ou então que tenha uma configuração de link melhor. No caso aqui, se eu deixar qualquer controlador de domínio, é o próprio sistema que vai fazer a seleção aleatória desse controlador. Né? Então aqui, para o nosso exemplo, eu vou manter aqui com qualquer controlador de domínio. Essa replicação se dará pela rede, certo? E aí as próximas telas já são conhecidas. Né? Então aqui, caminho do banco de dados, arquivo de log, pasta sysvol. Aqui um resumo das minhas opções. Né? Mais uma vez, aqui, se eu clicar no exibir script, ele me mostra qual foi o script com as opções que eu selecionei. Agora ele vai fazer uma checagem para verificar se esse servidor atende os requisitos. Vamos lá, alguns segundinhos. Atende, e aí agora é só clicar no instalar e aguardar que o processo de configuração finalize. Como eu marquei lá a opção de reinicializar automaticamente, quando ele terminar esse processo, o servidor será reiniciado e quando ele voltar, ele já volta como um controlador de domínio, ok? Então, todas as informações contidas no banco de dados do AD presente no server 1 serão replicadas agora para o server 2, de forma que esse servidor realmente seja um equivalente ali, igualzinho ao servidor, igualzinho ao server 1. Nós vamos entender mais para frente que esse igual não é exatamente igual, porque existem as funções de mestre de operações e tal, nós vamos entender o que é isso, mas em princípio, do ponto de vista de autenticação, configuração de usuário, criação de grupos e tal, você vai ter o mesmo tipo de experiência, ok? Então vamos aguardar um pouco. O assistente foi concluído e agora o servidor será reinicializado. Vamos agora logar aqui no sistema. Agora esse servidor já é um controlador de domínio. Vamos aguardar o processo aqui.
finalizar. E quando nós abrirmos o Server Manager, nós veremos aí, vamos nos certificar de que o processo foi concluído com sucesso. Bem, agora vamos ali no menu Ferramentas. Usuários e computadores do AD. Eu aqui agora já estou direto aqui no Server 2. E aí nós veremos aqui a alteração que ocorreu, né? Então aqui em Computers eu não vejo mais a conta do Server 2. E dentro de Domain Controllers agora eu tenho aqui o Server 1 e o Server 2. Ok? Bem, adicionalmente, como esse servidor aqui ele foi configurado como servidor DNS também para ter a tolerância a falhas propriamente dita, né, nesse processo de autenticação, eu preciso que as estações elas utilizem como DNS preferencial o Server 1 e como DNS alternativo o Server 2. Então, num cenário onde, de repente, eu não faço esse ajuste e aí as máquinas só usam o Server 1 lá, como no nosso exemplo aqui, como servidor DNS, não vai adiantar eu ter o Server 2, mesmo inclusive que o servidor DNS esteja instalado nele. Por quê? Porque as estações, ao tentarem falar com o serviço DNS no Server 1 e não tendo êxito, porque esse servidor poderia hipoteticamente estar fora do ar, elas não vão conseguir descobrir o servidor DNS no Server 2. Enfim, aí cai por terra aí o nosso plano de ter a tolerância a falha de autenticação. Ou seja, não basta ter os dois controladores de domínio. Os dois têm que executar o serviço DNS e as estações têm que ter condições de entender quem é o DNS preferencial e alternativo. Como os dois controladores de domínio são exatamente iguais, não vai fazer muita diferença aí qual é o servidor DNS que ele vai pesquisar primeiro. Aí a gente só vai considerar aquelas questões de localização geográfica, né? Obviamente você vai tentar utilizar o servidor DNS mais próximo da sua estação, mas seria só isso, ok? Bem, vamos finalizando por aqui. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau.